Então, muita coisa que esse cara vai falar aqui hoje, galera, eu acho que vocês têm que prestar muita atenção, pode perguntar, que ele é gente boa, ele responde, tá? Explorem, porque eu acho que vai ajudar muito vocês. Tá bom? Obrigado, Jean, pela presença, agradeço a parceria e fica à vontade aí. Valeu, Marcão. Bom, pessoal, boa noite. Todos bem, acordados, alimentados e preparados para embarcar aí nesse universo. Beleza? Muito contente de estar aqui com vocês. Como o Marcão comentou, né? A gente teve a oportunidade de participar em 2021, mas foi de forma virtual. Foi legal, foi muito bom, muito bacana. Mas a gente não teve a oportunidade de ter esse tete-a-tete, de olhar no olho aqui com vocês. Então, espero que seja uma noite aqui bacana. O tempo vai passar rápido. Eu tenho só 3 horas de palestra, não é, Matheus? 3 horas de palestra. Então, essas 3 horas vai passar rápido. Com certeza, eu não vou deixar vocês dormirem. Nem o pessoal do fundão lá, não vou deixar vocês dormirem. Então... Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim. Meu nome é Jean, eu sou Agile Master. Vou explicar um pouquinho o que é um Agile Master um pouco mais à frente. Eu trabalho com projetos desde 2011, passei por algumas fases aí de desenvolvimento de software. E em um desses projetos que eu conheci o Marcão, o professor Marcão, fiz faculdade na área de desenvolvimento de sistemas. Vocês estão fazendo um técnico de desenvolvimento, talvez vocês façam faculdade, se vocês quiserem, obviamente, se interessarem, estudarem bastante e não desistirem. Fiz MBA na área de gestão de TI. Sou casado, minha esposa Vânia, tenho 2 filhos, o Pedro e a Rebeca. Sou corintiano, cadê os corintianos? Sabia, no fundão deve ter uns 10 ali no fundão, tenho certeza. É verdade. Santista, tem algum aqui? Ah, sabia. Pela faixa etária de idade, tenho certeza que não tem nenhum Santista aqui. Para ver que... Se vocês quiserem se conectar comigo, estão aí as redes sociais. Beleza? Bom, então o que vocês irão ver? O que a gente vai bater um papo aqui nessa noite? A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da agilidade, mindset ágil. Quem já ouviu essa palavrinha aqui, ó, mindset? Quem nunca ouviu? E quem está dormindo já? A maioria, né? Está dormindo. A gente vai falar sobre um pouco mindset ágil. Mindset, galera, é a maneira de pensar. Acho que é legal, já nesse primeiro slide aqui, slide de agenda, já explicar para vocês que mindset é maneira de pensar, maneira de agir, é a cultura, é a maneira que você faz algo, a maneira que você pensa algo. Então, vou trazer aqui o mindset para vocês no contexto da agilidade, focado em desenvolvimento de software. Como pensar o desenvolvimento de software. Como que a gente desenvolve software atualmente. Basicamente, fazendo um resumão, é isso que a gente vai aprender aqui hoje, ou a gente vai bater um papo aqui, trocar uma ideia. Um pouquinho também sobre desenvolvimento de software, e aí a gente vai falar aqui de métodos ágeis, e aí a gente vai se aprofundar um pouquinho no método Scrum. Quem já ouviu falar no método Scrum? Poxa, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, já é bom, já é um começo. Então vamos lá, galera. O que é ser ágil na cabeça de vocês? Quando a gente fala assim, ágil, o que vem o primeiro pensamento? Rápido. Pensar rápido. Quem mais? Autonomia de fazer sozinho. Habilidade. Proatividade. Isso aí. Quando a gente fala rápido, o que vem na cabeça? Algo ágil, algo rápido. Mas não é somente isso, galera. Quando a gente fala de ágil, o ágil ele não tem a ver apenas com rapidez. Tá muito conectado com flexibilidade. Ser ágil é ser adaptativo. Então, a adaptação está muito conectado ali com a agilidade. Fazer as melhores escolhas também é ágil. Porque às vezes você faz algo rápido, mas você faz algo errado. Você vai ter que refazer. Aí já não é ágil. Você foi rápido, mas não foi ágil.
né? Ó, assim, poxa, eu vou do outro lado lá da escola. E você vai aqui, de repente, poxa, aqui está aberto, vai ser mais rápido porque vai estar mais próximo. Mas quando você passa a porta, tem um obstáculo que está fechado, você vai ter que voltar e dar a volta. Então, o rápido, no contexto da agilidade, ele faz parte. Tá? Ser ágil tem que ser rápido, mas não é somente ser rápido. A gente tem que ter um foco muito voltado para fazer as melhores escolhas. Evitar desperdício, priorizar as melhores tarefas, adaptação do contexto que você vive ou do que você atua, ter foco, insights positivos, tudo isso faz parte da agilidade. Não só na vida cotidiana, mas principalmente no mercado corporativo, no ambiente corporativo. Nas empresas, quando a gente fala de ser ágil, a gente está falando de ser uma pessoa, um profissional que faz as melhores escolhas, que faz as coisas certas, que sabe trabalhar em equipe, mas que também tem foco. Alguém levantou a mão lá no fundão. Fala aí, querido. Exato. Perfeito. Ser ágil é você ser eficiente e eficaz. É isso aí. Então, vocês sacaram bem aqui o que é ser ágil. Então, provavelmente, a partir de agora, quando alguém questionar, ou quando vocês ouvirem falar sobre agilidade, necessariamente não é algo rápido. A rapidez faz parte, tem que ser rápido também para ser ágil, mas vai bem mais além da rapidez. Beleza, então a gente aprendeu o que é ser ágil. Aí a outra pergunta é, por que precisamos ser ágil? Por que nós precisamos ser ágil? Essa é a pergunta. Para responder essa pergunta, vocês precisam entender aqui um contexto do cenário atual do planeta. Alguém já ouviu falar aqui dessas 4 letrinhas aqui, desse acrônimo? VUCA? Não? Não? Ninguém? Eu vou explicar para vocês aqui. VUCA surgiu no final da Guerra Fria. Década de 80, antes da década de 90 ali. Deixa eu ver quem era nascido aqui na década de 80. Tem alguns aí perdidos aí que já eram nascidos. Eu, inclusive, né? Nasci na década de 80. Guerra Fria, galera. Tinha ali 2 blocos, né? Capitalista, comunista. Capitalista liderado pelos Estados Unidos. Bloco comunista liderado União Soviética, agora a Rússia. Então, o planeta, o mundo estava assim numa situação bem complicada. E o alto escalão dos Estados Unidos, alto escalão militar, eles começaram a fazer uma avaliação, uma análise do planeta, aí observe, do mundo, no contexto, para falar assim, poxa, tá uma doideira aqui no mundo. A Guerra Fria, vocês lembram que foi um período que os países estavam em guerra nesses 2 blocos, mas não tinham armas, não tinha bombas, não tinha combate. E os caras olharam assim e falaram, poxa, o mundo está muito volátil. Como assim volátil? Tudo mudando muito rápido. Era tudo muito incerto, eu não sabia o que ia acontecer. Então, as coisas aconteciam rápido e não sabia exatamente o que ia acontecer. E o que isso gerava? Essa volatilidade e a incerteza geravam uma complexidade muito grande. E isso não somente no contexto de política, contexto econômico, social. Essa era a fotografia do mundo. E tudo isso fazia com que as coisas ficassem ambíguas, gerava um contraste. O que era verdade para um grupo não era para o outro. O que fazia sentido para um não fazia sentido para outro. Então, naquele momento ali, na década de 80, o mundo era VUCA. Era VUCA. Essa era o cenário, a foto do mundo ali na década de 80, início de 90, ali no final da Guerra Fria. Aí o tempo andou, veio a pandemia, o mundo deixou de ser VUCA e passou a ser bunny. O que é bunny? O mundo passou a ser frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E aí aqui, falando aqui já no período da pandemia, e aí eu não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz muito sentido. A gente tinha uma fragilidade muito grande aqui, não só no nosso contexto aqui, mas no planeta como um todo. E aí, beleza, o tempo andou. Hoje, alguns antropólogos, alguns especialistas, já estão definindo a situação nossa
como Rupt. Então, o que é Rupt? Rápido, incompreensível, paradoxal e emaranhado. E faz muito sentido também na minha cabeça, porque hoje tem que ser tudo muito rápido. Poxa, a gente não pode, por exemplo, mais, e aí falando no contexto, por exemplo, corporativo, a gente não pode mais pensar em desenvolver uma aplicação, um software, um negócio e pensar para daqui a um ano. Pô, tive uma ideia agora e quero implementar algo para o final de 2024. Cara, já era, você perdeu o time. Você perdeu a oportunidade de sucesso aqui. A probabilidade de sucesso é muito baixa. Então, quando a gente olha os cenários do planeta, a gente fala, poxa, a gente passou por um momento ali que era muito complexo, a complexidade, ela evoluiu e passou a ser frágil. Então, além de complexo, além de não linear, uma série de coisas, passou a exigir rapidez de não linearidade. O que é isso, não linear? Porque as coisas não é mais sequencial. Então, o que eu quero dizer com vocês aqui, quero trazer essa reflexão. Nós não estamos mais num cenário de esperar. A gente está num cenário de agir e de complexidade. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento? Beleza, então vou avançar aqui. Então agora a gente consegue responder a pergunta que eu fiz no início. Então, por que ser ágil? Porque a gente precisa minimizar os riscos, a gente precisa minimizar as incertezas. Obviamente que a gente não tem como saber se vai dar certo ou não, se está no caminho certo ou não, desde que a gente teste, desde que a gente experimente, a gente valide hipóteses. Tem que criar hipóteses e validar essas hipóteses para saber se de fato está no caminho certo ou não. Então a gente precisa ser ágil porque a gente precisa minimizar os riscos relacionados a incertezas, imprevistos, de maneira mais natural, com feedbacks, melhorias. Eu deixei em negrito aqui algumas palavras, porque eu gostaria muito que vocês guardassem algumas coisas aqui. Como, por exemplo, minimizar riscos, minimizar incertezas, imprevistos, ter feedback, melhorias, aumentar a entrega de valor de forma contínua. Então, essa palavra contínua está muito conectado com agilidade. Fazer uma coisa de cada vez, pequena, mas já fazer. Vou desenvolver um game. Beleza, vocês não podem mais, hoje, estamos no cenário Rupt, não esqueçam disso. Vocês não podem mais pensar em desenvolver um game para lançar daqui a 2 anos, a 1 ano, esquece isso. Você já tem que pensar em desenvolver algo numa linguagem talvez mais alto nível possível. Low code, no code, fazer algo para você já experimentar. Você não precisa desenvolver um software com todas as fases que já vem na sua cabeça. Eu quero 10 fases. Não, faz a primeira e já experimenta. Já coloca para rodar. O recado que eu quero trazer para vocês aqui sobre por que ser ágil é porque vocês não têm mais tempo de pensar em algo para implementar daqui a muito tempo. Tem que ser para já. Estamos num cenário Rupt. Beleza? Eu vou seguir aqui. Bom, aí aqui a gente começa a falar do que vocês já está mais no dia a dia de vocês aí, do que vocês têm mais vivência. Essa imagem aqui é muito conhecida, eu acho que todos vocês, deixa eu olhar para vocês aqui. Quem nunca viu essa imagem, deixa eu ver aqui. Eu acho que todo mundo já viu, né? Quem não viu ainda essa imagem? Só o corintiano lá não viu ainda. Corintiano, essa imagem aqui, cara, é a imagem do primeiro computador. Esse cara aqui é o pai, o avô, bisavô, tataravô, enfim. É o primeiro computador eletrônico do mundo. E aqui faz parte, obviamente, que existem algumas divergências, tá? Eu estou falando aqui, mas algumas pessoas falam que não é esse, é outro, enfim. Mas ele faz parte da primeira geração
de computadores. Isso ninguém pode negar. E aí eu fico, não sei vocês, mas eu fico imaginando, né? Como programar um trambolho desse, né? Como que você programava isso aqui, né? Mas eu acho que vocês já viram isso na história, então esse aqui, cartão perfurado, isso aqui não existia assembler, linguagem de máquina total, mas a primeira geração de computadores. E aí, beleza, 1946, primeiro computador digital eletrônico. O tempo andou um pouquinho, uma década, mais ou menos, segunda geração de computadores. E aí, galera, existiam outros além desse, tá? Eu trouxe um aqui para representar, para a gente seguir aqui um raciocínio lógico da evolução dos computadores. Segunda geração dos computadores, IBM 1620. Esse cara aqui, né, nessa geração aqui, já tinha uma linguagem ali que o humano conseguia entender, mais ou menos, assembler. Já tinha velocidade aqui um pouquinho para fazer cálculos em milissegundos. Aí veio a terceira geração de computadores. Agora é a hora da piada? Não, né? Então, segura um pouquinho. E o pessoal falou, se der erro, conta a piada aí, mas beleza. Bom, terceira geração de computadores. Aqui, galera, década de 70. Deixa eu ver se tem alguém aqui dessa época. Eu acho que não tem ninguém aqui. Fala aí, corintiano. Não deu para te ouvir. Ah, para seguir? Beleza. IBM, e vocês viram que a IBM, né, galera, desde o início lá, segunda geração IBM dominando, né? Terceira geração de computadores. Aqui, galera, ó, já tinha chip único, calcular em nanosegundo e não mais microsegundo, linguagem de programação de alto nível. Então aqui já começa, né? Poxa, legal, tá evoluindo. Mas faltou o mouse, faltou parte gráfica e tal. Veio depois. Veio na quarta geração. Esse cara aqui é o Apple II. A gente já tinha aqui na década de 70 para 80, né? Olha só, programação C, C++, database, já tinha banco de dados ali. Beleza? Estamos na quarta geração de computadores. Ninguém perguntou ainda como faz para programar aqui, mas beleza, eu estou seguindo. Quinta geração de computadores. Olha que bonitinho, ó. Apple Lisa, 83, quase no ano que eu nasci. Bom, marcou o início da era dos computadores. E aqui, galera, olha só que bacana, ó. Esse cara aqui, ó, década de 80, já começou o quê? Impulsionar o desenvolvimento de software. Oi? Bill Gates, depois. Bill Gates roubou a ideia aqui. Tem um filme muito bacana, não sei se vocês já assistiram aqui, Piratas do Vale do Silício. Assistiram, né? Cara, sensacional esse filme. Quem não assistiu, assistam, que é muito, muito top esse filme. Jogo da imitação, muito bom. Top mesmo. O filme também do Bill Gates é muito bom. Do Bill Gates não, do Steve Jobs. Talvez o do Bill Gates seja bom também, mas o Steve Jobs é muito bacana. E aí, alguém falou Windows, Bill Gates e tal. Olha só. Aí, professor Marcão, esse aqui era o setup. Aqui, galera, provavelmente não é da época de vocês aqui, de alguns, né? Da maioria. Mas eu quero o setup aqui. Quem tinha isso aqui, ó, se achava. Chegava assim na casa de alguém e falava, olha isso, cara. Nossa época. Isso. Isso aí. Agora, olha que legal, né? A partir daqui da década de 90, aqui o Windows 95 e tal, né? Mas a partir da década de 90 foi quando teve ali, vamos colocar, do boom do desenvolvimento de software. Aqui que começou a surgir programadores, e olha só, eu falei programadores. Hoje não se fala mais programadores, né? Agora é desenvolvedores, né, professor? E a gente abreviou, a gente nem fala mais desenvolvedor, a gente fala dev. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, nos meus times não tem desenvolvedores, nos meus times tem dev. Nos meus times tem QA. É assim, então, nessa época aqui, eram programadores. Então, os caras, de fato,
programavam, e aí começou a surgir os cursos de desenvolvimento de software, as faculdades começaram a abrir, e muita gente começou a se interessar aqui, na década de 90. Eu cheguei um pouco depois, eu fiz a faculdade em 2004, mas já estava um boom. E o que aconteceu na década de 90? Cara, começou a surgir aplicativo de tudo quanto é lado. Não somente para usuário, já eu fiz questão de trazer um aqui com bastante jogos para chamar a atenção de vocês. Começou a ter bastante aplicativo, não somente de jogos, mas também no ambiente corporativo. As empresas começaram a desenvolver software assim, um seguido do outro. Por quê? Porque lá no passado, as empresas tinham no máximo uma planilha de Excel, não sei o que e tal, começaram a ter software mesmo para atender as necessidades deles. Década de 90. Obviamente que nem todas as empresas, né? Hoje você vai na padaria, a padaria tem um software bonitinho para fazer todo o processo ali com identificação com QR Code. Nessa época não existia nada disso. Mas já existia uma grande demanda por pessoas como vocês, desenvolvedores de software. E aí, beleza. Teve bastante demanda. Mas como que desenvolvia esse software? Como que fazia para desenvolver? Então, vocês perceberam ali na evolução ali do computador. Evoluiu. Linguagens de programações, elas evoluíram, surgiram novas linguagens. Eu até imagino que o professor Marcão aqui, ele desenvolveu no Visual Basic. bem antes do Visual, era o Basic. E assim, evoluiu, foi evoluindo. Hoje se fala muito em desenvolvimento low code, no code. Você pega as pecinhas, arrasta, mas precisa aprender a lógica. Como que era o desenvolvimento de software ali na década de 80, 70, 80 e 90? Não existia o que a gente tem hoje, as metodologias e os frameworks que a gente tem hoje. E como que o ser humano, o homem, o programador e as pessoas que trabalhavam com desenvolvimento, eles faziam? Eles usavam como referência o que já tinha naquela época, que era o quê? A metodologia de projetos de imóveis, de indústria. Então era assim que desenvolvia. Os caras olhavam lá e faziam, poxa, é o que funcionava, né? A gente tinha já, a engenharia já estava rodando. Então quando começou a engenharia da computação, os caras usaram como referência esse mesmo método. Ia dar certo? Deu, né? Deu certo. Deu até certo ponto, mas deu. Só que aí começou... Desenhava. E eu vivi essa época, e não faz muito tempo que a gente desenhava lá na minha empresa, a empresa que eu trabalho. A gente desenhava literalmente, inclusive, tá gravando aí, né? A gente desenhava bonitinho, tudo normal e tal. Então, tudo, mas desenhava. Só que, olha só, na engenharia, às vezes dava errado. Se você olhar aqui, ó, poxa, tá? Desenhou assim, desenvolveu assim. Software também acontece isso aqui, tá? Aqui, poxa, tá errado, tá certo. Mas aí quando a gente fala de, o colega corintiano falou, eficiência, falou de eficácia. Cara, não tá, né? Não dá para colocar duas pessoas ali, até dá, mas não fica muito, muito cômodo. Bom, então o que acontecia? E aí era assim, ó, desenvolvimento de software. Tinha uma fase pré-projeto, e aí eu vou contar a história rapidinho para vocês aqui como que funcionava. E acreditem, gente, ainda funciona assim em algumas empresas. Algumas empresas ainda trabalham dessa forma. O cliente, né, a pessoa que precisa do software, ela chega ali para uma área e fala, olha, eu quero um sistema assim. Aí ela começa a especificar. Igual quando a gente vai construir uma casa. Você vai construir uma casa que você fala, poxa, eu quero uma casa com uma sala ampla, 2 quartos, eu quero, sei lá, eu quero um sobrado, eu quero um elevador. Cada pessoa pensa de uma forma. Por isso que a gente vê tanta casa aí meio bagunçada. Mas enfim, gosto é gosto, cada um especifica de uma forma. Um aplicativo, um software, também é assim, o sistema tem essa fase aqui.
de especificação. Aí tem todo um processo de planejamento, aí o cara vai lá, desenha, cria as funcionalidades, tem a análise dos requisitos. E foi um desses projetos que eu conheci o professor Marcão, fazendo isso aqui, ó, análise de requisito. Aí depois vem aqui a parte de codificação, que é desenvolver mesmo. E aí toda a implementação. E aí, de fato, sai a entrega para o cliente. Tá? Tem todo esse processo aqui que precisa ser feito. Em uma empresa grande, empresa de desenvolvimento, é assim que funciona. Parece que não, fala, pô, não acredito nisso. Vou te levar, não na minha empresa, porque a gente não faz mais assim, mas eu posso te levar em algumas empresas que eu sei que trabalham dessa forma. Tá? E aí, olhando, observando o que a gente viu lá nos cenários do planeta, né? VUCA, Bunny e Rupt. Você acha que isso aqui vai funcionar? A gente tem tempo para fazer tudo isso daqui? Não tem, galera. A gente não tem mais como trabalhar dessa forma. Mas era assim que a gente desenvolvia software e ainda algumas empresas desenvolvem. Então, o que aconteceu aqui? Começou a ter bastante bugs. E bugs não, estou falando bugs somente de erro de sistema, né? Quando falo em bug, a gente lembra da tela do Windows, né? Pum. Não é exatamente esse erro aí que eu estou falando. O bug aqui é mais voltado para regras do sistema, regra de negócio. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Vocês constroem, professores, coordenadores, diretores, pedem para vocês construírem um software para validar a entrada dos alunos. Então, o aluno vem, passa uma credencial e entra. Opa, fala aí. Pois é, né? Lá aí já era, né? Aí senta e chora. Não. Não. Agora, vocês vão desenvolver esse aplicativo para validar a entrada dos alunos. E aí, beleza. Aí vocês desenvolveram, está funcionando, aí chega um aluno aqui, bipou, entrou. Aí chega um professor, passa, pum, não é aluno. Isso é um bug. Por quê? Você não previu que, além de aluno, o seu sistema, ou seja, né, na sala, também entra professores. Então, isso é bug. Então, o que aconteceu nesse método aqui? Surgiram muitos erros, muitas falhas, e aí o pessoal começou a pensar, poxa, como melhorar o desenvolvimento de software, né? E aí surgiu aí o que a gente vai mostrar mais à frente. Então, esse método aqui de desenvolvimento é conhecido como método pesado, ou método cascata. Por quê? Porque ele é de cima para baixo. Primeiro faz os requisitos, análise, blá, 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 até chegar a implantar. Lembra uma cascata. Então, vocês irão ouvir muito falar sobre isso aqui, ó. Métodos pesados, método waterfall, método cascata. É isso. E aí, tcharam, em um belo dia, não sabemos quando, mas o ser humano se transforma. Começou a surgir os métodos leves. Os métodos leves, também conhecidos como métodos ágeis. Ainda lá na década de 80 e 90, começou a surgir aqui os métodos leves. E aí o que aconteceu? Em fevereiro de 2021, um grupo de 17 desenvolvedores, não necessariamente só desenvolvedores, foram 17 representantes, pessoas, diretores e pessoas que trabalhavam na indústria de software. Eles se reuniram e falaram o seguinte, cara, como a gente pode melhorar o desenvolvimento de software? Utilizando os métodos leves, utilizando os métodos ágeis. E aí os caras começaram a discutir. Falaram, poxa, isso, aquilo, tal. E nessa reunião que eles fizeram, que durou aí cerca de 3 dias, eles escreveram um manifesto. Um documento, ali listando 4 valores e 12 princípios. E aí a gente começa já a olhar e pensar no Mindset Ágil. Aqui surgiu o Mindset Ágil. O Manifesto Ágil, e ele está disponível aqui no manifesto.org, agilemanifesto.org, vocês podem dar uma googada aí depois, que acho que é muito legal vocês verem ali. Então, eles definiram 4 valores e 12 princípios.
Eu não vou passar os 12 princípios aqui, até para não ficar muito longo e vocês não dormirem, que eu vi que um cara abriu a boca ali e o outro fez assim. Então, para não dar sono para vocês aí. Mas os 4 valores eu acho importante refletir com vocês aqui, trazer para reflexão. Nesse manifesto, os caras falaram o seguinte, falaram, olha, para desenvolvimento de software, e aí eu estou falando para uma plateia que já é desenvolvedor ou pretende ser, né, tem que ser aplicado 4 valores para considerar ágil, para pensar de forma ágil. Qual que é o primeiro valor? Que os indivíduos e interações são mais, aí vou abrir aspas, tá? Importantes que processos e ferramentas. Então, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. O que os caras falaram? O que eles querem dizer para a gente aqui? Que a gente tem que valorizar mais a interação com o cliente. Fala assim, cara, você precisa de um software? Senta aqui, me explica como é. Vai desenvolvendo e vai coletando feedback, né, para saber se está desenvolvendo da maneira que de fato precisa e que de fato vai entregar valor para aquele cliente. O software em funcionamento é mais importante que a documentação abrangente. A colaboração com o cliente mais importante que a negociação do contrato e responder à mudança mais que seguir um plano. Aí a gente aqui está falando já de agilidade. Lembra do primeiro, do segundo, do terceiro slide? Poxa, o que é ser ágil? Então é a gente responder à mudança, a gente ter colaboração com feedbacks frequentes. E aqui, no Manifesto Ágil, é onde surge o mindset ágil, o pensamento ágil. Beleza? Todos acordados, todos comigo? Beleza. Alguém falou amém? Amém. Amém. Boa. Muito bom. Bom, cara, existem vários frameworks e várias metodologias ágeis. O que eu quero trazer para vocês aqui que eu acho que vai no futuro, talvez vocês irão lembrar de mim quando vocês começarem a trabalhar aqui, com um cara chamado Scrum. Scrum é uma metodologia ágil e aí certamente é o mais usado no mundo quando se fala em desenvolvimento ágil de software, é o Scrum. E o Scrum ele é simples, existe um guia do Scrum, pequenininho, tem 16 páginas, qualquer um ali pode acessar, digitar na internet aí, dá uma googada, guia Scrum, Scrum Guide, vai direcionar 16 páginas, que ele explica basicamente o seguinte, ó, vou explicar esse picture aqui para vocês. Para ser um time ágil, um time Scrum, a gente não precisa de toda essa galera aqui. A gente só precisa de, no máximo, 10 pessoas para fazer parte de um time ágil. Poxa, eu tenho 12 pessoas, 11. Beleza, eu divido 2 times. Um time com 5, outro time com 6. A recomendação do Scrum é que seja times pequenos, para conseguir ter agilidade, para conseguir ter foco. Então, a gente tem 3 papéis no Scrum. Tem o Product Owner, também conhecido como PO. Tem um Scrum Master, conhecido como SM. E tem o time de desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 pessoas. Beleza, dá para formar um time de desenvolvimento ágil aqui com 5 pessoas. E aí, qual que é a sacada aqui? É um time multidisciplinar. Então, eu tenho um cara aqui, um Product Owner, que o papel dele é o seguinte: avaliar o que de fato é importante e entrega valor para aquele cliente. Então, vamos pegar aqui o exemplo aqui do amigo do Ismael. Imagina que o Ismael tem uma empresa de software. De software, Ismael? De transporte. Beleza, boa. Mas poderia ser de software, né? Eu só quis brincar para dar uma acordada. Mas vamos pegar aqui a segunda empresa que ele tem 2. Empresa de transporte. Aí ele chega aqui e fala, galera, eu preciso criar um sistema para controlar... Vou dar uma viajada aqui, tá? Vou criar um sistema para controlar os caminhões. Tem caminhões na sua empresa? Para controlar os caminhões da empresa dele. Aí você fala assim, pô, Jean, controlar o quê? Ele que sabe, ele que quer o sistema, não sou eu. Mas ele quer controlar. Então, o que ele faz? Esse time ágil aqui vai ter uma pessoa, e essa pessoa é o Product Owner, para sentar com o Ismael. O Ismael, nesse caso aqui, ele passa a ser um stakeholder. É um termo muito usado também, é um stakeholder. Aí o Product Owner vai sentar aqui com o Ismael e falar, Ismael, o que você quer?
Aí o Ismael vai falar, olha, o que você quer, Ismael? Quer controlar nos seus caminhões? Ele quer controlar o peso, quer controlar a velocidade, quer saber onde os veículos estão. Então, tem uma série de requisitos, de necessidades que ele tem aqui. O Product Owner, o PO, vai falar o seguinte para ele, fala, beleza, mas para que você quer isso? Mas para que você quer controlar seus caminhões, Ismael? Vocês sacaram agora? Beleza, ele quer um sistema para controlar os caminhões para evitar roubo. Evitando o roubo, ele vai evitar prejuízo. Então, esse cara aqui, o Product Owner, o papel dele é exatamente fazer isso. Definir o que precisa ser feito e o que vai ser feito primeiro. Então, esse é o papel do Product Owner. Ele precisa ser desenvolvedor de software? Não. Não precisa nem conhecer nada de desenvolvimento, o Product Owner aqui. E normalmente ele nem conhece mesmo. O Scrum Master é um cara que conhece da metodologia, conhece da forma de trabalhar ágil e ele vai orientar a equipe a seguir esses eventos aqui. E aí tem o grupo dos desenvolvedores que é que de fato vai colocar a mão na massa. Fala aí, Matheus. Boa, então o Matheus falou o seguinte, falou, vocês vão lembrar de Scrum quando vocês estiverem daily, de 1 hora. O Scrum recomenda o seguinte, galera, então aqui vou dar uma acelerada aqui, tá? Então eu tenho 3 papéis, Product Owner, o Scrum e o Dev Team, time de desenvolvimento. Esses caras aqui, eles têm uma lista de coisas para fazer, essa lista de coisas é o backlog. Então o backlog é a lista de coisas que ele tem para fazer, que o PO chegou aqui com o cliente, com o stakeholder, e ele definiu que o que ele fazer primeiro vai entregar mais valor. E aí, beleza, seguiu a vida. Eles fizeram ali um planejamento, a planning meeting, e a partir daí eles começam a rodar. Cada ciclo do Scrum é de, no máximo, 4 semanas. Os nossos times que eu trabalho fazem ciclo de 3 semanas. O que significa? A cada 3 semanas, a gente entrega uma parte do software funcionando. Então, a cada 3 semanas, se o seu time for um time ágil, com esse time box de 3 semanas, tem que entregar alguma coisa pronta. E aí, observa que eu não estou falando mais de 1 ano, 2 anos, meses. Estou falando o seguinte, olha, a cada 2 semanas, ou 1 semana, tem ciclo de 1 semana, vai entregar alguma coisa funcionando. Então, esse é o papel, a recomendação do Scrum. Beleza? E aí, no final, a gente faz uma agenda ali de review. Então, o que é o review? O review é mostrar para o Ismael, falar, Ismael, ó, nesse primeiro sprint, nessa primeira ciclo, a gente desenvolveu isso aqui. Aí eu vou coletar o feedback com o Ismael. O Ismael vai olhar e falar, legal, eu não gostei da cor. Fala assim, olha, o meu caminhão, tem caminhão que é grande e pequeno, aqui não está funcionando, tá? Então a gente vai coletar esse feedback e vai melhorar, melhoria contínua. E no final de tudo, a gente faz uma retrospectiva. Então, esse time aqui senta, fala, galera, vamos ver o que a gente fez certo, o que a gente fez bom, e o que a gente fez errado. O que não necessariamente errado, mas o que a gente pode melhorar. E aí a gente faz isso de forma cíclica. Então, a cada 3 semanas, o time faz isso. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai aprendendo e vai evoluindo. Existe um cara chamado empirismo, que é um dos pilares do Scrum aqui, que é assim, ó, aprender fazendo, aprender na prática. Ele quer dizer o seguinte, que a primeiro ciclo, quando você desenvolve, você não sabe nada ainda, mas beleza, você desenvolveu o primeiro, quando você for desenvolver o segundo, você já tem experiência do primeiro. Então você já tem condição de ir ajustando a rota. Beleza? Alguém quer dormir? Alguém quer um travesseiro? Não, ninguém? Boa pergunta. Sim, o time é um time ágil, ele é um time multidisciplinar. E aí o multidisciplinar depende do contexto. Porque quando fala multidisciplinar, às vezes você pensa, poxa, eu tenho que ter um desenvolvedor, um cara que codifica, eu preciso ter um cara de design, eu preciso ter um cara que testa. Então, a resposta é sim, só que depende do contexto. Por que isso? Por exemplo, nos nossos times, a gente tem desenvolvedor, tem o cara que faz teste, né, o QA, a gente tem
pessoas que fazem a jornada, que antes mesmo de desenvolver, a gente precisa saber o que de fato precisa ser feito. Então, vou dar um exemplo aqui. Tá? A gente desenvolve muito para bot para o WhatsApp. Tranquilo para vocês, bot e WhatsApp. Então, o que é isso? Autosserviço. O cliente saca o WhatsApp e fala, oi. Aí a empresa que a gente trabalha, o bot, no caso, fala, oi, tudo bem? Aí o cliente fala, tudo bem, e começa a conversar ali com a máquina. O nosso trabalho é esse. É fazer com que esse bot seja inteligente. Para que esse bot, essa máquina, essa inteligência artificial seja inteligente, a gente precisa conhecer a jornada do cliente. Então, o que é a jornada do cliente? É entender o que o cliente faz. Por onde ele caminha, o que ele solicita. Poxa, vamos voltar aqui para o Ismael. Por que o Ismael quer rastrear os caminhões dele? Alguém tem que olhar para saber, no mínimo, por onde o caminhão dele circula. Quantos caminhões ele tem. Então, a gente, falando de multidisciplinaridade, no contexto aqui do Ismael, talvez eu precise de um cara que faça análise, por exemplo, de processos, e não um cara de design. O design pouco vai interessar para ele só quer rastrear e quer saber onde está. E aí, respondendo sim, tem que ser multidisciplinar, mas necessariamente o time ágil seu não precisa ser igual ao do Matheus, ou igual ao do Marco, do Luiz. Cadê o Luiz? Então, aqui o Luiz está aqui, professor. Então, não precisa ser igual, mas a recomendação é que seja multidisciplinar. Belezinha? Os frameworks que você apresentou, os mais comuns é o Scrum e o Kanban. E tem o Scrum Ban, né? Isso, boa. Eu vejo que aí também é uma resposta de consultor, tá? Depende. Quando usar Kanban e quando usar Scrum? Depende muito do como. De forma resumida, o Kanban, que também é uma metodologia ágil, ele é muito focado em evitar desperdício e em melhoria contínua. Quando a gente tem aqui um Kanban, a gente está falando o seguinte, olha, vamos medir todo o fluxo, toda a jornada, e a gente, a cada ciclo, a gente vai melhorando. A gente vai medindo ali o WIP, a gente fala o WIP é o trabalho em progresso, work in progress. Então, quantidade de trabalho em progresso, a gente vai controlando para conseguir fazer. Com o mesmo time, a gente conseguir fazer mais, cada vez mais, com o mesmo time, evitando o desperdício. O Scrum, ele já é um pouco mais orientativo no seguinte de ser mais encaixado assim. Ele fala, olha, eu preciso ter, para ter um time Scrum, tá? Eu preciso ter um Product Owner, um Scrum Master e um Dev Team. No Kanban, não tem essa definição. O Kanban orienta o seguinte, faz com o que você tem. O que você tem? Tem 2 pessoas? Beleza, você pode implementar Kanban com aquelas 2 pessoas. Já para o Scrum, não. O Scrum fala o seguinte, olha, tem que ter um backlog, tem que ter uma planning, tem que ter ciclos de até 4 semanas, retrospectiva e review. O Kanban já é um pouco diferente nesse sentido. Então, o Kanban, a gente enxerga ele mais como um método evolutivo do que, de fato, um framework mais fechado e mais orientativo. Beleza? Inclusive, eu ia trazer o Kanban e não o Scrum, mas eu pensei, pô, a galera lá futuramente vai trabalhar com os dois, mas talvez o Scrum desperte um interesse maior em buscar. Galera, então na prática aqui, opa, alguém quer falar? Deixa eu ver aqui, ver se a galera ouviu aqui. O Design Thinking. Design Thinking. Quem sabe o que é Design Thinking? É uma boa pergunta, eu gostei. Qual é o seu nome? Fabiano. Galera, Design Thinking é uma ferramenta para fazer descoberta, para resolução de problemas. Vou dar um exemplo aqui, pegar ainda como exemplo o Ismael. O Ismael fala, poxa, eu quero um sistema para monitorar os carros da empresa dele.
Cara, o design thinking é o seguinte, é colocar várias pessoas, no mínimo 3, a recomendação, tem algumas pessoas, para essas pessoas começarem a ter ideias de como fazer isso, de como resolver o problema do Ismael. Então, o design thinking, ele é uma ferramenta que pode ser aplicada aqui, e a gente aplica. De tempos em tempos a gente aplica, por quê? O desconhecido, gente. Tem coisas que a gente pega o problema. Tem cenários lá que a gente pega o seguinte, fala, olha, a gente precisa entender quais são os clientes que estão entrando em contato. Eu trabalho em uma empresa que tem vários segmentos, inclusive seguros. Né? O carro-chefe é seguros, mas tem outras frentes ali. De repente, a gente fala assim, pô, a gente precisa entender quais são os clientes que estão entrando em contato com a gente para solicitar guincho, assistência. Beleza, e por quê? Aí a gente vai lá e descobre, fala, o cara está pedindo guincho aqui porque sempre no mês de dezembro ele quebra o carro. Aí, putz, legal, a gente precisa começar a entender o que fazer para que ele pare de quebrar o carro. A gente consegue evitar que ele quebre o carro? Não vai conseguir. Mas a gente pode fazer aqui o Design Thinking, pegar um grupo de pessoas, a gente chama também de all-hands, tem outros nomes também que podem ser aplicados, para entender o seguinte, se ele entrar em contato comigo, o que eu faço? Então, cara, chega o mês de dezembro, esses caras me ligam, muita gente me liga para problema ali de guincho. Beleza, eu vou impedir dele me ligar, dele entrar em contato comigo no WhatsApp? Talvez não. Mas eu posso criar uma solução para que, se ele interagir comigo, eu dar uma tratativa. Algo simples, inclusive a gente implementa. Se o cliente, né, chamar a gente ali em dezembro, a gente vai começar a dar tratativa diferente, porque a gente sabe que dezembro é um período de viagens, alta temporada. O cliente está de férias. O volume de clientes com carro na rua, viajando, é bem maior. Então, a gente cria alguns mecanismos para dar uma tratativa diferenciada. Para fazer isso, o Design Thinking é uma ferramenta interessante. Então, é uma ferramenta que pode ser aplicada para a solução de problemas. Isso, perfeito. Perfeito. Isso aí. Aí, não sei se todos ouviram, falou, poxa, mas então o Design Thinking ele não está no desenvolvimento ainda. Não, está ainda nos requisitos, está na fase de iniciação, ainda não está no desenvolvimento. É uma ferramenta para resolução de problemas, para definir o que pode ser feito para aquela situação. Muito bom. Galera, ó, alguns minutinhos, 5 minutos, talvez um pouco mais. Vou mostrar para vocês na prática aqui como roda o Scrum. Tá? Então, eu falei para vocês, ó, tenho que ter um time. O Scrum recomenda isso. Tem um Product Owner, um Scrum Master e um time de desenvolvimento. Beleza, então a gente tem um time aqui. Esse time, ele tem um Product Backlog, né? Tem um backlog de produtos. Então, backlog, eu vou relembrar vocês, é uma lista de coisas para fazer que estão ordenadas. O que vai fazer primeiro? Não dá para fazer tudo de uma vez. Então, tem que ter esse conceito. Poxa, eu não vou fazer tudo de uma única vez. Então, por onde eu vou começar? O Kanban trata muito isso, que é assim, ó, beleza, eu puxei uma task, uma tarefa, uma história, estou trabalhando nela. Eu vou puxar outra se eu não terminei a primeira? Não, você finaliza, depois você puxa. Então, tenho aqui uma lista de backlog. O time faz um planejamento, e com esse planejamento ele roda aqui entre 4 semanas. Normalmente, as empresas rodam com 2 ou 3 semanas para dar tempo, de fato, de desenvolver e implementar algo. Só desenvolver e não implementar, não implantar, não faz muito sentido, galera. Por quê? Você tem que implantar, que é para você começar a rodar. Fala, putz, fizeram caca aqui. Beleza, vamos rodar uma nova sprint para ajustar, vamos melhorar, melhoria contínua. Trouxe um exemplo aqui, não vai dar tempo de explorar muito, mas imagina que a gente tem um aplicativo de comida aí, iFood da vida, e você o cliente quer aumentar em 200% aqui o uso. Beleza, ó, o Marcão falou, Jean, toca mais 1 hora que a galera aguenta. Então, isso é que é professor, né? Toca aí que a galera aguenta. Muito bem, Marcão, parabéns. Então, galera, é o seguinte, ó, eu tenho aqui um aplicativo, e nessa vez eu sou o dono aqui desse aplicativo. Assim, meus amigos, colegas, eu quero aumentar
quero dobrar a quantidade de uso do aplicativo. E aí, a gente cria os objetivos chaves aqui, os OKRs. Então, o objetivo 1 é por que eu quero fazer isso? Por quê? Porque eu quero chegar a 1,4 milhões de usuários cadastrados até a data X. Acho que já passou aqui, né? Vai ser 2024. Beleza. E aí, o segundo objetivo-chave aqui é ter 600 mil pedidos. Cara, é isso que a gente recebe no nosso dia a dia. E é isso que vocês vão receber. Vocês não vão receber algo, fala assim, ó, é aqui, codifica isso, eu quero uma função, eu cria aqui um objeto. Cara, não vai chegar assim para vocês. Vai chegar algo assim. Aí onde entra o PO, o Product Owner, para começar a fazer o reconhecimento, entender as funcionalidades, aplicar o Design Thinking, que é uma das ferramentas, aplicar aqui talvez um All Hands, fazer uma imersão para entender o que de fato vai sair daqui, vai espremer essa laranja para saber qual suco que vai sair. Então, beleza. Feito isso, a galera escreve o que a gente chama de história de usuário. Então, o que é a história do usuário? A gente escreve assim, ó, cria uma persona. Então, como usuário, esse cara aqui, por exemplo, ó, como um cliente, a gente está se colocando no lugar do cliente, na persona cliente. Então, como um cliente desse aplicativo, eu quero ser capaz de visualizar os últimos pedidos que eu realizei. Pô, isso aqui é uma melhoria no aplicativo. É um pedacinho do aplicativo que vai ser implementado. Para quê? Para facilitar o uso do aplicativo no momento que realizar o mesmo pedido novamente. E aí tem algumas regras. Então, normalmente, é isso que chega para o desenvolvedor. Então, para vocês, que não sei se todos serão desenvolvedores, provavelmente não. Alguns de vocês irão ser engenheiros, serão, sei lá, empresários. Mas a maioria vai codificar, talvez. Depende de vocês. Vocês vão receber isso daqui. E aí vocês, obviamente, enquanto time, vão definir como fazer. É isso. É simples, galera. É facinho. Beleza, então cria-se uma lista de coisas a fazer. Então, cada um desses cardzinhos aqui, ó, é uma funcionalidade, pode ser uma funcionalidade. Só que eles estão todos listados. Pela lógica, esses de cima são os mais importantes. Então, esses serão executados primeiro. Depois esse, depois esse. Obviamente, se durante a execução desse surgir um novo e for mais importante, o Product Owner, ou o PO, ele vai ordenando aqui para vocês. Vocês se organizam, e aí é o time, aquele time de 5 pessoas, se organizam, criam um plano. Então, ó, na primeira sprint a gente vai fazer isso, na segunda isso, na terceira isso. A cada sprint pode mudar a ordem? Pode. É dinâmico e pode mudar a qualquer momento. Beleza, então aqui o exemplo de uma sprint, né? Vai iniciar com 3 itens. De todos esses itens aqui, ó, a gente escolheu 3 para sprint 1. Então, beleza, então são esses 3 que a gente vai começar a sprint. Aí vai ter um objetivo para essa sprint, e aí, Kanban, a gente vai arrastando. Pega aqui do backlog, coloca aqui para fazer, em andamento. E aí, todo dia, e aí isso aqui é uma famosa reza, né? Todo dia a gente senta lá, 15 minutinhos, galera, e aí? E aí cada um fala como tá rolando e tal. E isso acontece mesmo, galera. Todo dia, 15 minutinhos, a gente faz isso aqui e vai atualizando. Ah, isso aqui tem andamento, tem homologação. Esse aqui é um burn down, né, para acompanhar. Então a gente tem aqui um plano, que é essa linha aqui azul, o vermelho é quando a gente vai concluindo os itens. Conforme vai concluindo, vai descendo aqui no burn down. E por fim, a gente faz uma review. A review é a gente sentar com o cliente e falar assim, ó, foi isso que a gente desenvolveu nessa sprint, nessas 3 semanas. Aí o cliente vai dar um palpite, vai falar, pô, tira essa porcaria aqui, coloca isso, tal. E a gente vai ajustando. E para finalizar, o time faz uma retrospectiva, que é qual é o aprendizado daquele ciclo. Então, se a gente rodou um ciclo de 3 semanas, a gente sofreu, teve comemoração, teve implantação, uma série de coisas. E aí é o momento que a gente senta ali, fica 2 horinhas ali, trocando ideia para a galera, beleza, o que deu certo? Poxa, deu certo isso, o teste deu certo, tal. E o que não deu certo? Ah, não deu certo para validar, o ambiente estava ruim, uma série de coisas. E aí
a gente vai criando plano de ação para melhorar no próximo ciclo. Tranquilo, galera? Esse aqui eu acho que é o último slide. Só mostrando novamente aqui a big picture do Scrum, só que de forma diferente. Mas aqui uma forma diferente para ver se vocês sacaram mesmo. Então tudo começa com uma lista de coisas a fazer. Eu tenho um product backlog e eu tenho aqui, ó, as pessoas. Esse que está com alvo aqui é o product owner, o Scrum e o time aqui olhando a lista de coisas a fazer e refinando. Fala, poxa, porque a gente tem um nível de incerteza muito baixo ali. O cliente chega e fala, eu quero isso. Beleza, não existe mágica para tirar e já desenvolver. Não, a gente vai entrar item, olhar, refinando, um por vez, obviamente, não pega tudo de uma vez, tem um processo de priorização. Faz um planejamento, entra aqui na sprint, aí tem a daily, todo dia a gente senta lá, fala, poxa, tá um impedimento aqui, isso aqui tá andando, não tá andando, tal. Faz uma review com o cliente, tem que ter o feedback com o cliente, porque é o cara que pediu, ele que vai usar, então nada melhor do que ele dar o direcionamento se a gente está fazendo certo ou não. No final, faz uma retrospectiva, e aí todo mundo feliz, e começa tudo de novo. No nosso contexto, a cada 3 semanas, a gente faz uma entrega de um pedaço do software lá, funcionando bonitinho, e a gente tem tido bons resultados, e eu acredito que a grande maioria das empresas que trabalham com o método ágil não vai voltar mais para o método tradicional por conta exatamente do tempo de entrega que a gente faz. E aí fala assim, pô, gente, então quer dizer que a cada 3 semanas você desenvolve um sistema? Não, gente, a cada 3 semanas a gente desenvolve uma ou algumas funcionalidades do sistema. E aí a gente vai melhorando, colocando novas, e é um processo contínuo e evolutivo. Trouxe aqui 3 indicações de softwares para vocês acessarem, gratuitos. Legal vocês aprenderem um pouquinho. Tem vídeos na internet, é grátis. Se vocês for trabalhar com ágil, e eu espero que vocês sigam, você vai usar o Jira Software, muito provavelmente. Você vai usar o Miro, muito provavelmente. Ou o Trello. Esse cara aí, bem parecido, mas as empresas normalmente utilizam esse. No seu dia a dia acadêmico, para se organizar, cara, usa o Trello. O Trello é bem intuitivo e ele é muito fácil de a gente utilizar para se organizar a nossa vida. Lembra do ágil, né? Ser ágil é você fazer as melhores escolhas. Para você fazer as escolhas, tem que se organizar. Assim, poxa, como que vai ser meu dia amanhã? Imagino que vocês têm na cabeça o que vocês irão fazer amanhã. Mas se você tirar da cabeça e começar a colocar em uma ferramenta, talvez você vai começar a planejar a sua semana. E talvez você vai começar a planejar o ano inteiro da sua vida e vai começar a quebrar em pequenos pedaços, e esses pedaços eles irão se ajustando durante o ano. Belezinha? Perguntas? Todos vivos ainda? Vivos? Pô, legal. Ó, algumas mãozinhas levantadas, então vamos lá. Deixa eu tomar água aqui que eu falo pra caramba, né? Dá pra mim? Oh, obrigado. Vai quando você toma sua água. Fala, Johnny.